Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do CDF Concursos. Eu sou a professora Grace Goulart, professora de Administração Geral e Pública aqui do CDF, e hoje nós vamos falar sobre a abordagem clássica da administração, sobre as teorias científica e clássica. Vamos lá comigo, então? Na aula de hoje, a abordagem clássica da administração, falaremos sobre as teorias científica e clássica. Faremos uma pequena revisão ao final e resolveremos questões também. Vamos lá, então. A abordagem clássica, gente. A abordagem clássica, ela surge, ela começa a se desenvolver lá no começo do século XX, que é quando a administração passa a ser estudada de forma científica, passa a ser vista como ciência, tá? E aí, nós vamos ter, compondo essa abordagem, a teoria da administração científica de Taylor e a teoria clássica da administração de Fayol. Esses estudos, gente, da administração de forma científica, eles são impulsionados pelo quê? Pela Revolução Industrial, né? Que começa na Europa no século XVIII e nos Estados Unidos no século XIX. Então, a gente vai ter aqui, ó, os estudos de Taylor se desenvolvendo lá nos Estados Unidos e os estudos de Fayol na França, tá? Na França. Então, são estudos que eles são desenvolvidos de forma totalmente separada, mas eles têm alguns pontos em comum e outros que divergem, mas, embora divergentes, ao mesmo tempo eles se completam, tudo bem? E por isso eles são tratados dentro de uma mesma abordagem, a chamada abordagem clássica da administração, tudo bem? Vamos começar então estudando aqui a administração científica de Taylor. Vamos lá comigo. Ela vai surgir quando? Em 1903, 1911 nos Estados Unidos com Frederick Taylor, tá? Por que essas duas datas? Porque às vezes surge uma, às vezes aparece outra em prova. O que que acontece? Em 1903, gente, 1903, Taylor vai lançar uma obra intitulada Administração de Oficinas, já contendo ideias da administração científica, tá? E em 1911, ele lança uma obra intitulada Princípios da Administração Científica. Então, muito provavelmente por conta dessas obras, né, é que às vezes uma data, às vezes outra aparece em prova, mas isso é problema? Não, tá? Não é com isso que a banca vai fazer uma pegadinha com você, tá bom? Normalmente, quando a banca quer pegar você ali na data, ela vai falar algo assim bastante absurdo, tá? Bastante gritante, que você vai bater o olho, opa, não é? Por exemplo, ela vai dizer assim, ó, a administração científica surgiu na década de 90. Opa, na década de 90, mas não surgiu lá no início do século 20. Então, assim, é algo bastante gritante, tá? Muito bem. E aí, gente, o Taylor vai fazer o quê? Vai passar a estudar administração como ciência, tá? Como ciência. E ele visa o que com isso? O que que ele quer? Ele quer garantir o máximo de prosperidade. Ele diz que a administração, de forma científica, ela vai poder garantir o máximo de prosperidade. Mas não é só para patrão, não. É para o patrão, para o proprietário da empresa, mas para o empregado também. Ambos irão se beneficiar desses princípios da administração. E o que que ele visa com isso? Como é que essa prosperidade vai ser conquistada? Por meio da eficiência. A eficiência é o que que é? É a melhoria do processo, não é mesmo? É a gente trabalhar o processo, o como, o fazer da melhor forma, entregando o resultado com o menor custo possível, no menor tempo possível. Isso aqui é eficiência, né? Muito bem, então com isso ele vai querer fazer o quê? Diminuir o número de perdas, tá? Perdas de matéria-prima, por exemplo, e aumentar a produtividade da indústria. Fazer com que a indústria produza mais, venda mais e, com isso, ganhe patrão e empregado, tá bom? E o foco dele vai estar no quê? Os estudos de Taylor vão recair sobre as tarefas. Taylor vai começar a estudar o modo como os operários trabalham, tudo bem? E aí ele vai falar a respeito da organização racional do trabalho, que nós já veremos, tá bom? E vai dizer que por meio da racionalização do trabalho, ou seja, de um trabalho feito de forma racional, pensado, planejado,
pode-se obter mais eficiência e com isso, né, mais produtividade e mais prosperidade para patrão e empregado, tá bom? E por isso, gente, o que Taylor defende? Ele diz que é necessário para que isso aconteça que haja uma identidade de interesses entre empregador e empregado, ou seja, todos precisam querer, precisam desejar que a empresa, que a indústria cresça, né? Precisam desejar produzir mais, entregar mais, vender mais, porque só assim eles terão prosperidade. Claro que isso acaba sendo distorcido, né, gente? E o que se vê no decorrer de muitos anos é que operários acabam sendo explorados e os patrões, eles acabam, né, lucrando, ganhando bastante dinheiro aí em cima dos empregados, né? Porém, essa não é a ideia de Taylor. Olha só que interessante. Taylor sempre defendeu essa identidade de interesses e ele dizia que assim poderia haver o máximo de prosperidade para patrão e empregado, tá bom? E aí ele vai falar dos princípios básicos da administração científica. Que princípios são esses? Ele vai falar do princípio do planejamento. Porque as coisas, elas não podem ser feitas de qualquer forma. O trabalho não pode ser executado de qualquer forma. É preciso haver planejamento. Onde a gente quer chegar, como que a gente vai fazer para chegar até lá. Ele vai defender também a ideia do preparo. O que é o preparo? Preparo do empregado, tá bom? Do operário. Ele precisa saber o que fazer, como fazer, o que se espera dele, tá? E o princípio também do controle. O que é o controle? A gente precisa ver se aquilo que foi planejado está sendo executado corretamente, da forma, né, que a gente planejou. E o princípio da execução. Da execução em que sentido? O que foi planejado precisa ser executado, tá bom? Precisa ser executado e precisa haver uma distribuição de responsabilidades. Então, assim, cada um precisa cumprir com a sua parte, tá bom? Muito bem. Vamos lá, então, falar um pouquinho da ORT, a Organização Racional do Trabalho de Taylor. Taylor, então, ele vai focar os seus estudos nas tarefas e, a partir daí, vai surgir a ideia da Organização Racional do Trabalho. O que é isso? Vamos falar a respeito dos seus princípios. O que ele vai fazer? Ele vai fazer análise do trabalho de tempos e movimentos. O que é isso? Ele vai decompor as tarefas. Vai ver em quanto tempo um operário faz determinada tarefa, tá bom? E vai estabelecer tempos padrão. Vai dizer que para executar determinada tarefa, o operário ele precisa de tanto tempo, tá bom? Então, vai estudar quais que são os movimentos executados, quais os melhores movimentos para a execução daquele trabalho e quanto tempo que leva para executar aquele trabalho e qual que é a média, qual que é o tempo padrão, o que se espera, né? Em quanto tempo se espera que o operário faça aquele trabalho, tá bom? E aí ele vai estudar também a fadiga humana. O que é isso? A fadiga humana está relacionada ao estudo de movimentos desnecessários, que vão fazer com que o operário se canse à toa, né? Ele se canse à toa porque ele não vai estar contribuindo ali para a produção. Claro, gente, que ele vai fazer isso, Taylor era engenheiro, e ele vai fazer isso a partir do ponto de vista de um engenheiro, né? Olhando para o fator produção. Ele não está fazendo esse estudo com base em ciências médicas, né? No sentido, o movimento repetitivo pode causar um estresse que vai levar em pouco tempo ao afastamento desse operário e tudo mais. Ele não vai fazer isso porque ele está fazendo um estudo sob o ponto de vista de um engenheiro, né? Então, é diferente. E por isso, ao longo do tempo, começam a surgir alguns problemas relacionados a essa divisão do trabalho e especialização, aqui o número 3. Que o que ele vai dizer? Ele vai dizer que o trabalho precisa ser dividido em pequenas tarefas, tá bom? Então, a partir dessa análise do trabalho, dos tempos e movimentos e do estudo da fadiga humana, ele vai dizer, cada um precisa ser responsável por uma pequena tarefa, porque assim ele vai se tornar mais eficiente, né? Porque ele é mais rápido, ele vai saber exatamente como fazer, ele não vai ficar pensando, bom, agora eu coloquei essa peça, depois tem que colocar essa. Se colocar uma peça só e depois aquilo já passa para frente, é outro operário que vai ser o responsável pela próxima etapa, ele vai fazer isso de forma mais rápida, né? Então, ele vai defender a divisão do trabalho e a especialização do operário.
Isso, segundo o Taylor, ainda seria muito bom. Por quê? Porque facilitaria até a contratação de pessoas. Seria muito mais fácil de treinar um operário, tá bom? E aí ele vai dizer o quê? Que os cargos precisam ser desenhados e conjuntamente com suas tarefas, né? O que é o desenho de cargos, gente? O cargo, ele diz respeito ao local onde fica uma pessoa dentro de uma organização, ok? E para cada cargo existe um conjunto de tarefas que são atribuídas a esse cargo. Então, ele vai dizer que é preciso desenhar os cargos, ou seja, dizer o que cada cargo, pelo que cada cargo é responsável, né? O que ele vai fazer, né? Que posição que ele ocupa dentro da organização e o que ele vai fazer, quais são as tarefas de sua responsabilidade. Muito bem. Ele vai falar também a respeito dos incentivos salariais e prêmios de produção. O que é isso? De acordo com Taylor, é muito melhor que se pague pela produção do operário, tá bom? Ou seja, ao invés de eu pagar R$50 por dia para cada operário, eu vou pagar por peça produzida. Por exemplo, R$5 por peça produzida, tá? Porque a tendência com isso é o operário querer produzir cada vez mais. Então, vamos supor que a média seja de 10 peças por dia, né? Daria os R$50. Só que, de repente, se eu pagar por peça, ele vai se esforçar mais, tá? E ele vai conseguir produzir 12, produzir, né, 13 peças. Ok, eu vou pagar mais, mas ele está produzindo mais. Isso vai ser vendido e eu também vou ganhar mais com isso, tá bom? Além disso, ele estabeleceu os prêmios de produção. O que seria isso? Bom, ele fez análise do trabalho de tempos e movimentos, né, do trabalhador. Qual que é o tempo padrão que se leva para executar determinada tarefa? O que acontece? Caso o empregado ultrapasse esse tempo, ele ganharia um prêmio de produção. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei para você, ao invés de ele produzir 10, ele está produzindo 12, 13. Então, na 11ª peça a ser produzida, ele não ganharia R$5, ele ganharia R$6, R$7. Tudo bem? Ele vai ganhar um valor a mais, e isso seriam os prêmios de produção, algo mais ou menos assim. Se ele começa a produzir além daquilo que é esperado, ele vai ganhar o tal do prêmio de produção, tá bom? Muito bem. E, então, isso está diretamente alinhado aqui com o item 6, que o que é o item 6? O conceito de homo econômicos. O que é isso? De acordo com esse conceito, se entende que o homem, ele é motivado, ele se sente interessado em produzir, em fazer algo apenas por conta de benefícios materiais, tá bom? Então, ele só vai fazer algo porque ele quer ganhar alguma coisa com aquilo, alguma coisa no sentido material, tá bom, gente? Material, financeiro. Então, o homem, ele só trabalha porque ao final do mês ele quer receber um trabalho, ele quer receber o seu salário. Por isso que Taylor defende os incentivos salariais e os prêmios de produção. Porque quer dizer, quanto mais, se é que ele é movido pelo dinheiro, né, pelos benefícios financeiros, materiais, se eu oferecer a possibilidade de ele ganhar mais, ele vai trabalhar mais, né? Então, é por isso. Então, a ideia de homo econômicos é essa, no sentido de que o homem, ele só se interessa pelo trabalho por conta das recompensas materiais que virão ali daquele seu trabalho, tá bom? Taylor, vai estudar também, vai se preocupar com as condições ambientais de trabalho. Por quê? Porque a luz vai influenciar na produtividade do operário, né? O calor, a disposição das máquinas no local de trabalho. Tanto que aí ele vai falar da padronização de métodos e máquinas. O que é isso, gente? Taylor observou que o que acontecia? No geral, os operários, eles aprendiam a fazer uma atividade olhando um outro funcionário fazer. Só que o que acontece? Nem sempre aquele funcionário que eles estavam observando fazia aquela tarefa da melhor forma. Então ele disse, não, vamos estabelecer exatamente como essa tarefa precisa ser feita. Então ele acaba padronizando métodos e também as máquinas de trabalho com vistas a quê? A alcançar a eficiência. Tudo isso é com foco na eficiência para garantir a prosperidade
da empresa, tá bom, gente? E aí, ó, gente, isso aqui está totalmente alinhado com o quê? O famoso The Best Way, que é super falado aí quando se fala da administração científica, que o que é isso? É o melhor jeito de se fazer alguma coisa. O jeito certo, é assim que se faz, esse é o melhor caminho para se chegar ao nosso objetivo. Então, define-se um padrão e o operário deve seguir aquele padrão, tá bom? E a supervisão para Taylor deve ser funcional. O que isso significa? Gente, isso significa que um único operário, ele pode ter mais de um chefe. Mais de um chefe? Um vai supervisionar a qualidade do produto, outro vai supervisionar a produção propriamente dita, tá bom? Quanto que ele está produzindo, tá? Bom, então, ó, eu fiz esse esquema para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Cada caixinha dessa daqui, cada quadradinho representa um funcionário. E olha só, cada um deles tem 3 supervisores. Eles têm que prestar contas a 3 supervisores. 3 supervisores podem vir chamar a atenção dele. Opa, fulano, não é assim que faz. Opa, fulano, acelera isso aí. Não, fulano, na verdade, agora vai mais devagar aqui. Aí chega um, desacelera, outro chega dizendo para reduzir a velocidade, para ir mais devagar, porque não tá ficando bom, né? Tá perdendo em qualidade. Enfim, mas Taylor dizia que era assim que deveria funcionar, tá bom? Que deveria ter um supervisor para produção, outro para manutenção, outro para qualidade, e assim por diante. O que fosse necessário, né? A depender naturalmente do que estiver sendo produzido. Mas cada um, na supervisão funcional, cada funcionário acaba tendo mais de um supervisor, mais de um chefe. Precisa prestar contas a mais de um chefe, tá bom, gente? Bom, gente, e agora os seguidores. Taylor teve muitos seguidores, né? E um dos principais, o principal deles, mais citado, é Henry Ford, aquele da indústria de carros mesmo, tá bom, gente? Ford que desenvolveu o chamado Fordismo, né? Fordismo, que faz com que a gente lembre logo do quê? Daquele sistema de linha de produção, né? E de acordo com Ford, o processo produtivo, ele deve ser planejado, tá? Não pode acontecer de qualquer forma, deve ser pensado, planejado, ordenado, acontecer numa ordem específica e contínuo, tudo bem? Contínuo. Por isso que a gente lembra logo do quê? Daquele sistema de linha de produção, né, de Ford, um operário ao lado do outro, cada um responsável por uma parte, ao final lá a gente vai ter o quê? Vai ter o produto completo, né, para ir para estoque, para vender para o cliente. Muito bem. O trabalhador deve saber o trabalho que deve fazer de antemão. Então ele já deve saber exatamente o que se espera dele, o que ele deve fazer, tá? E as operações devem ser avaliadas continuamente para ver se aquilo que aquele gente planejou está acontecendo, está sendo feito e se essa é a melhor forma realmente de se fazer, tá bom? Quais que são os princípios, então, para Ford? Princípios do Fordismo vão ser os princípios lá da intensificação da produção, de produzir cada vez mais, né, de aumentar a produção, da economicidade, reduzindo custos e da produtividade. Tá bom? O que se quer com isso? Intensificação da produção, reduzir o tempo de produção, tá bom, gente? Economicidade. Depois que a gente produziu, a gente tem que fazer o quê? Logo disponibilizar o produto para o cliente, tá? Por quê? Porque estoque, gente, estoque representa custo. Se eu fico mantendo aquele meu produto em estoque, eu fico tendo o quê? Despesa, né? Por quê? Porque ele não pode ficar em qualquer lugar. Ele tem que ficar em um local coberto, por exemplo, com relação aos carros, né? Senão vai estragar e tudo mais. Então, isso tem que ter esse espaço custa caro, então representa custo, tá bom? Então, deve-se procurar produzir mais, de forma mais eficiente, reduzir os estoques, colocar logo esses produtos à disposição dos clientes, tá bom? Ford vai defender o que também? A padronização. Por quê? Por meio da padronização, a gente pode produzir mais e vender mais, né? Tanto que foi Ford que vai popularizar mesmo os carros, porque ele vai começar a produzir os veículos todos iguais. E isso vai tornar o custo da produção mais barato, tá bom? Gente, outros seguidores aqui, gente, que a gente pode destacar são Frank e Lillian Gilbert. O que acontece? Eles vão fazer mais estudos, aprofundar os estudos a respeito da fadiga humana. E eles vão falar, inclusive, a respeito, de repente, de dar mais folgas aos funcionários durante a semana, que isso pode ser até benéfico para a empresa, porque oferecendo essas folgas, os funcionários vão voltar
com mais disposição, com mais capacidade de produzir, tá bom? E ainda outro seguidor que é bastante famoso é o Henry Gantt. Por quê, gente? Gantt, ele desenvolve aquele famoso gráfico de Gantt, né? Que talvez vocês já tenham ouvido falar aí, estudando administração, que ele é um gráfico que serve o quê? Para acompanhar a produção, tá bom? Então, esses são 2 seguidores. Taylor teve diversos seguidores, sendo que o mais famoso dele, o mais citado, sem dúvida alguma, é Henry Ford, tá bom, gente? Bom, uma questão aqui, ó. A respeito das principais abordagens da administração, julgue o item a seguir. Estudar sistematicamente o tempo para execução das tarefas na linha de produção como estratégia para promover a eficiência do trabalho é uma característica da escola da administração científica. É isso? É isso, né, gente? Isso que nós acabamos de estudar. Estudar o tempo para a execução das tarefas, ó, lembra foco de Taylor nas tarefas, na linha de produção, né? A gente tem a divisão do trabalho, cada um fica responsável por uma pequena tarefa lá na linha de produção, né? É uma das estratégias para promover a eficiência de acordo com o quê? Com a administração científica, tá bom? Então, perfeito. Vamos lá agora falar um pouquinho da teoria clássica, porque a gente viu lá no início da aula que a abordagem clássica, ela tem 2 teorias principais, ela é composta por 2 teorias principais. A administração científica, que a gente acabou de falar aqui de Taylor, né, se desenvolveu lá nos Estados Unidos, e agora a gente vai falar um pouquinho da teoria clássica. Então, ó, a teoria clássica, ela vai surgir na França em 1916 com Henri Fayol. Fayol que vai defender o quê? Os 14 princípios gerais da administração. E o que ele quer com isso? Ele quer também garantir a eficiência da organização, a eficiência da indústria. Só que, diferentemente de Taylor, o foco dele vai estar onde? Na estrutura. Taylor focava no quê? Nas tarefas. E ele dizia que melhorando, aperfeiçoando lá o trabalho do operário, ia melhorar toda a eficiência da organização. E isso representaria o quê? Prosperidade para patrão e empregado. Aqui, Fayol vai trabalhar de forma diferente. Ele, ao invés de começar do micro para o macro, tá? Da parte para o todo, como fez Taylor, ele vai partir o quê? Do todo para a parte. Tá bom? Então, ele vai começar pela estrutura organizacional. O foco dele vai ser no todo, na estrutura organizacional. A gente diz que a teoria clássica é uma teoria que foca o quê? Na anatomia e na fisiologia da organização, né? E se você aí é da área de ciências biológicas, você já está entendendo ao que se refere isso, né? O que quer dizer? Anatomia é o quê? Se trata o quê? Do estudo dos órgãos, né? Da fisiologia do funcionamento do organismo como um todo, né? Muito bem. Então, ele vai estudar o quê? A administração no que se refere aos seus departamentos, a sua composição e a forma como ela trabalha para entregar seus produtos, os seus serviços, tá bom? Então, o foco dele vai ser na estrutura, na anatomia, na fisiologia, no funcionamento da organização, tá? Como um todo, de seus órgãos e no conjunto, né? Como um todo. Muito bem, e aí ele vai trazer para a gente 6 funções básicas, que segundo ele são as funções básicas da empresa. Ele vai falar das funções técnicas. As funções técnicas são aquelas ligadas à produção mesmo de bens e serviços. Elas estão relacionadas aos processos finalísticos da empresa, aos seus processos de negócio, tá bom? Essas são as funções técnicas. Ele vai dizer que uma empresa também deve ter o quê? As funções comerciais. As funções comerciais, elas estão ligadas ao quê? A compra, a venda, as permutas, formas de permuta de um modo geral, né? Aí nós teremos também as funções financeiras da empresa, que vão cuidar aí do aspecto financeiro da empresa, de segurança, no sentido de garantir a segurança dos funcionários e também do patrimônio, a segurança patrimonial, as funções contábeis, que é responsável aí por toda a apuração contábil da empresa, e as funções administrativas, de cunho administrativo, que vão fazer o quê? Vão coordenar e integrar todas essas funções, tá bom? Mas muito mais relevante do que conhecer essas funções básicas, gente, é entender o que é a função administrativa. E ele vai dizer pra gente, ele vai falar então sobre as funções do administrador. As funções do administrador que, segundo Fayol, são
planejar, tá? Tudo que for feito requer um planejamento, precisa ser planejado, organizar no sentido que todos os recursos humanos e materiais precisam estar à disposição para execução do trabalho. Comandar, o administrador precisa comandar, dirigir, né, seus subordinados, coordenar, no sentido de coordenar os esforços, né, o trabalho, os esforços, para que todos trabalhem em prol de um único objetivo, né, ou dos vários objetivos, mas daqueles objetivos que foram definidos como importantes pela organização, pela empresa, tá bom? E controlar, para ver se tudo aquilo que está sendo executado está sendo feito da forma como foi planejada, tá bom, gente? Muito bem, e por que isso aqui é muito importante? Isso aqui é muito importante porque, embora apareça com outra roupagem, isso continua, de certa forma, válido até os dias de hoje. Por quê? Porque isso vai ser reafirmado lá na década de 50 pelos neoclássicos e também por autores mais recentes aí da administração vão defender essa ideia das funções do administrador, tá bom? E aí, ó, a partir delas, é que lá na década de 50 vai surgir com os neoclássicos o ciclo administrativo. Ciclo administrativo que é formado pelas funções de planejamento, organização, direção e controle, que elas vêm da onde? Vêm daqui, tá bom? Vem das funções administrativas de Fayol. Então, na década de 50, os neoclássicos vão reafirmar, vão dizer, não, planejar é função do administrador, organizar, como dizia Fayol, é função do administrador. Comandar e coordenar estão aqui em dirigir, tá? Função do administrador e controlar, tudo bem? E aí eles vão dizer que isso forma o processo administrativo. Então, muito importante aqui, as funções do administrador. Onde que está as origens dessas funções? Lá na teoria clássica desenvolvida por Fayol, tá bom, gente? Muito bem. E aí é por meio, gente, dessas funções é que o administrador vai conseguir o quê? Coordenar e integrar todas as outras funções da empresa, tá bom? E agora, gente, vamos falar um pouquinho desses 14 princípios gerais da administração clássica, que eles são bastante importantes, são bastante cobrados. Vamos lá. 14 princípios gerais da administração, de acordo com Fayol, quais que são? Vamos lá, passar um a um. Divisão do trabalho. O que acontece? O trabalho precisa ser dividido. Cada um precisa ser responsável por tarefas específicas e precisa saber o que a organização espera dele, tá bom? Então, cada um vai ter um conjunto aí de tarefas que vão ser de sua responsabilidade. Autoridade e responsabilidade. O que acontece? Com a autoridade vem necessariamente a responsabilidade. A depender do cargo que uma pessoa ocupe em uma organização, ela vai ter autoridade. Autoridade sobre outras pessoas, autoridade para decidir a respeito de determinados recursos, né? Do andamento de determinado trabalho. Só que com isso vem o quê? Responsabilidade. Ao mesmo tempo que ele é autoridade para tomar aquela decisão, ele deve ser responsável pelas decisões que toma, tá bom? Muito bem. E vem também a ideia, Fayol também vai defender a ideia de disciplina. O que seria disciplina para Fayol? Disciplina significa que cada um na organização precisa cumprir com aquilo que foi combinado, tá bom? Com aquilo que está no contrato de trabalho, com aquilo que foi combinado entre supervisor e supervisionado, né, subordinado. Ele vai ter que cumprir, cada um vai ter que cumprir com aquilo que foi combinado, com aquilo que foi acordado com a empresa, tá bom? Unidade de comando. Unidade de comando em que sentido? O que a gente viu lá em Taylor? Ó, aqui é diferente de Taylor, tá? Vou fazer até aqui destacar, fazer um asterisco, destacar, porque isso aqui é importante, uma diferença importante entre a teoria científica e a teoria clássica. Lá na teoria científica, a gente viu que Taylor defende a supervisão funcional, ou seja, cada funcionário pode ter mais de um chefe, né? Pode ter mais de um supervisor. Um cuida da produção, outro cuida da manutenção e etc, etc. Aqui não, tá? Aqui Fayol vai dizer que cada um precisa ter apenas um chefe, pode ter apenas um chefe. Sabe aquela ideia de que uma pessoa não pode servir a dois senhores? Então, é isso que significa, tá? Fayol acreditava nisso. Para funcionar, para a organização ser eficiente, cada um precisa ter um único chefe, tá bom?
E unidade de direção. O que significa unidade de direção para a FAIOL? Quer dizer que toda a organização precisa estar alinhada, caminhando, tá? Numa única direção, com vistas a atender um objetivo, o objetivo que foi determinado pela empresa, ou os objetivos, né, que foram estabelecidos pela empresa. Subordinação de interesses. O que é isso? Para a FAIOL, os interesses da empresa, os interesses da organização devem estar acima dos interesses pessoais. Lá na administração científica, o que a gente viu? A gente viu que os interesses de patrão e de empregado, eles devem ser comuns, né? Para que comuns no sentido de que ambos queiram produzir e ambos queiram ser prósperos, porque só assim eles conseguirão atingir essa prosperidade. Aqui, o que FAIOL vai defender? Vai dizer que os interesses pessoais, eles devem estar abaixo dos interesses da organização, tá bom? Dos interesses da empresa, tá bom? Muito bem. Ele fala também da remuneração de pessoal adequada, tá? Então, FAIOL também acreditava que para o empregado se sentir motivado para o trabalho, se sentir disposto a trabalhar, comprometido com o trabalho, ele precisava o quê? Receber um salário justo, um salário adequado, tá bom? Vai defender a ideia de centralização. O que é isso? Centralização do poder, né? A ideia lá da unidade de comando, da centralização da cadeia escalar, tá bom? Então, assim, ó, a centralização quer dizer que o quê? Que a decisão, a autoridade da empresa, ela acaba se centralizando toda no topo da organização, tá bom? Toda no topo da organização. Então, vai ter alguém que é responsável pelo todo. Naturalmente, aqui, a gente vai ter pessoas responsáveis pelo nível intermediário da empresa. E aqui, pelas atividades de nível operacional, tá bom? Mas a tendência, o que é? A tendência é a centralização, tá bom? Gente, cadeia escalar. Cadeia escalar, o que é isso, gente? Está alinhada a essa ideia de centralização. Eu trouxe até um esqueminha para vocês, vou colocar tudo aqui para aparecer o esquema. Ó, no sentido de que a cadeia escalar diz respeito a quê? A cadeia escalar está alinhada com essa ideia de centralização, tá bom? Que a autoridade, a responsabilidade, ela tem essa tendência a ser centralizada, e também cadeia escalar vai estar alinhado com o quê? Com a unidade de comando, tá? Com a ideia de unidade de comando, no sentido de que cada um vai ter um chefe e apenas um chefe, apenas um superior, tudo bem? E a tendência é a centralização. Então, cadeia escalar vai falar o quê? Justamente dessa linha de comando, tá bom? Que vai desde o nível operacional até o nível institucional, nível estratégico da empresa, tá bom? Vai falar também da ordem, outro princípio aí da geral da administração, de acordo com o FAIOL. O que é a ordem? Significa que tudo precisa estar organizado, pronto para o trabalho. O ambiente de trabalho precisa estar adequado para que o trabalho possa ser adequadamente executado. Vai falar da equidade. O que é equidade? Equidade é justiça e até amabilidade com os funcionários para que haja o quê? Lealdade, tá bom? Até porque, ó, para a FAIOL, a estabilidade de pessoal é importante, tá bom? Rotatividade, a gente perder pessoas da organização é ruim. Quanto mais tempo uma pessoa fica num cargo, mais especializada ela se torna. E isso é importante para garantir a eficiência da organização, de acordo com o FAIOL. Ele vai defender também o quê? A ideia de iniciativa para que os objetivos se cumpram. E o espírito de equipe. Espírito de equipe no sentido de que todos precisam trabalhar de forma conjunta com vistas a cumprir lá os planos de trabalho e atingir os objetivos organizacionais, tá bom? Questão, gente, vamos lá. Acerca do processo administrativo em organizações, julgue o item que se segue. O gestor de uma organização que utiliza planilhas para acompanhar a qualidade dos serviços prestados por empregados dessa organização exerce a função administrativa de controle. Nós falamos a respeito das funções administrativas, né? A gente viu que para a FAIOL a gente tem a função de planejar, organizar, coordenar,
comandar e controlar. E controlar diz respeito ao quê? A verificar se tudo está saindo de acordo com o planejado. Então, o gestor de uma organização que utiliza planilhas para acompanhar a qualidade dos serviços prestados por empregados dessa organização está exercendo a função de controle perfeito. Tá? Então, a gente vai controlar o quê? A qualidade do trabalho, se está sendo produzido da forma correta, na quantidade esperada, tá bom? E a isso se refere o quê? A função de controle. E o que a gente viu, então? Resumo, gente. Vamos lá para o nosso resumo. A gente viu que a abordagem clássica da administração é composta lá pela teoria da administração científica de Taylor e pela teoria clássica da administração de Fayol. A gente viu que, embora essas teorias elas tenham pontos em comuns, elas têm outros bastante diferentes, no sentido de que, na administração científica, embora ambas, né, visem a eficiência, tá? Embora ambas busquem a eficiência, a gente viu que na administração científica o foco vai estar onde? Nas tarefas, né? Nas tarefas. Então, a eficiência ela vai partir lá da parte, os estudos de Taylor focavam na parte e melhorando a parte a gente ia levar a eficiência para o todo, né? Então, parte da parte para o todo, do micro para o macro, de baixo para cima, tá bom? E já na teoria clássica, o foco está na estrutura, na fisiologia. Então, o foco dos estudos de Fayol é o quê? Do todo para a parte, do macro para o micro, tá? De cima para baixo, tá bom? E aí, para você gravar, ó, é só você lembrar aqui, Taylor, tá? O T aqui de tarefas. Então, Taylor era quem focava nas tarefas, Taylor da administração científica e Fayol na estrutura, na fisiologia. Você lembrando aqui de Taylor, você já vai lembrar que o quê? Que Fayol focava no quê? Na estrutura, na fisiologia, tá bom? E aqui, ó, ainda mais uma dica para você lembrar, só pensar aqui na ideia de setinha aqui no T, tá? O T formando uma setinha. Por quê? Porque os estudos de Taylor, o foco era o quê? De baixo para cima, do micro, do pequeno, para o macro, tá bom? Para o todo. Muito bem. E aqui tem um pequeno resumo para você, ó, falando a respeito de cada teoria, tá? Quando que ela aparece. Ó, a administração científica e a teoria clássica, ambas são do tipo prescritivo e normativo, vamos dizer como que o administrador precisa agir para atingir a eficiência organizacional. Mas a ênfase da administração científica está no quê? Nas tarefas, enquanto a clássica está na estrutura. Ambas vão focar apenas no estudo da organização formal. O que é isso? É a organização que está lá no organograma, né? Desenhada no organograma da empresa, que está escrita lá formalizada por meio do regimento interno da empresa. Essa é a organização formal, né? Mais à frente a gente vai ver que vai surgir a ideia da organização informal, que são pequenas organizações que vão se formando dentro da organização formal, pelos grupos, né, que vão se formando. Mas a teoria científica e a teoria clássica focam apenas na organização formal. Taylor vai estudar o quê? As tarefas, a engenharia humana, enquanto Fayol vai estudar a estrutura organizacional e vai falar das funções do administrador aí para você gravar, ó, POC 3, as funções do administrador. Concepção de homem para ambos, homem econômico, por quê? Porque se trata de um ser isolado que reage como indivíduo e que se mobiliza para o trabalho apenas por conta, com vistas a ganhar, né, benefícios materiais salariais, tá bom? Muito bem. Questões, vamos lá. No que se refere à evolução das teorias da administração e sua aplicabilidade à gestão pública brasileira, julgue o item subsequente. A administração científica elege uma única forma de executar uma tarefa, com o intuito de que a especificação seja um meio ideal para a maximização da eficiência. E aí, é isso? É isso, né? A administração científica de Taylor. Taylor focava no quê? Nas tarefas, né? Taylor focava nas tarefas
E ele vai dizer, vai defender a ideia de uma única forma de executar uma tarefa, né? Ele vai padronizar os métodos de trabalho, vai falar no famoso the best way. Então, com o intuito de quê? De garantir a eficiência. Então, está correta. Próxima questão. No que se refere à evolução das teorias da administração e sua aplicabilidade à gestão pública brasileira, julgue o item subsequente. A abordagem clássica da administração é marcada pelo foco na estratégia organizacional, que é admitida como catalisadora do desempenho. Gente, a abordagem clássica, que é formada pela teoria científica e pela teoria clássica da administração. Nós acabamos de estudar, eu falei para vocês, conversamos sobre estratégia, falamos disso? Não, tá? Então, o foco não é onde está o foco? Na eficiência. A abordagem clássica visa a eficiência organizacional, a eficiência dos processos, a eficiência da produção, tá bom? E não foca na estratégia organizacional. Isso vai surgir só com teorias mais à frente. Tá bom? Então, questão errada, incorreta. Próxima questão. A administração científica proposta por Frederick Taylor ficou marcada por ter sido pioneira nesse campo de estudos. Assinale a opção que indica uma inovação proposta pela administração científica. Então, aqui a gente tem 5 opções e a gente precisa marcar inovação da administração científica, né? Trazida pela administração científica. Vamos ver. Estrutura de sistemas fechados. Gente, a administração científica, ela trabalha com a lógica de sistema fechado. O que é isso? Ela só olha para dentro da organização, tá? Para como que a organização funciona, tanto que Taylor fala que o quê? Que melhorando a forma lá de execução do trabalho, a organização vai se tornar mais eficiente. Com isso, a gente vai garantir o quê? Prosperidade para patrão e empregado, né? Então, ele está olhando só para dentro da empresa. Então, trabalha com a ideia de sistema fechado. Só que, à época, nem se falava disso. Depois, mais à frente, é que vai surgir a ideia de sistemas fechados e sistemas abertos. Sistemas que trabalham olhando para dentro, mas também olhando para o ambiente, para onde a organização está inserida, para quem são seus clientes, como que ela interage com esses clientes e com outras pessoas, fornecedores, né? Enfim, com os diversos stakeholders, tá bom? Mas isso surge só mais à frente. Então, essa não foi uma inovação proposta pela administração científica, tá bom? Já se trabalhava nas organizações com essa lógica de sistema fechado e a administração científica, ela foca somente na ideia de sistema fechado. Ela olha só para dentro da organização, só para o modo ali de produção, tá bom? Artesanização da produção. Não, né? Produtiva. Artesanização, oh meu Deus, artesanização produtiva. Né? Não, porque a ideia é justamente a produção de massa, é produzir bastante, né? Tanto que Ford, que é um dos seguidores de Taylor, vai ficar famoso pela produção em massa, né? Por produzir em grande quantidade. Então, aqui não é nada voltado para a ideia artesanal, né? Que é produzir o quê? Produzir peças de forma artesanal, peças personalizadas, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter a ideia aqui com Taylor, com Ford, a ideia da padronização, né? E da produção em massa. Customização em nichos também não é o caso, ele não vai defender essa ideia do foco nos nichos, tá bom? Interação mercadológica também não vai falar sobre isso, tá? Isso também são ideias que a gente vai ter mais para frente. Especialização do operário, perfeito. E aí a gente marca a letra E, de escola, né? Divisão da tarefa e especialização do trabalho. O operário, sendo mais especializado, ele se torna mais eficiente, de acordo com Taylor. Fica mais fácil o que também? De contratar, porque qualquer pessoa vai saber executar aquela tarefa, né? Mais fácil de treinar o trabalhador, porque é algo simples que ele vai ter que executar, tá bom? Número 4, acerca de estrutura organizacional, procedimentos administrativos e arquivamento, julgue o item que se segue. A ciência clássica da administração apresenta um enfoque analítico, que possui uma orientação linear de causa e efeito. E aí? Será que é isso, gente? Olha,
A ciência clássica a gente pode interpretar aqui com a ideia de abordagem clássica, tá? A abordagem clássica da administração. Ela vai apresentar um enfoque analítico, né? Porque quem é que vai fazer isso? Taylor, tá bom, gente? Taylor da administração científica, que vai fazer, vai procurar estudar de forma minuciosa, né? Vai estudar detalhes da organização, tanto que o seu enfoque vai estar onde? Nas tarefas. Então, ele tem um enfoque analítico e vai ter uma orientação linear de causa e efeito. Tanto que a gente viu que as teorias da abordagem clássica, tá? Da abordagem clássica, elas são de cunho o quê? Prescritivo e normativo. Por quê? Porque eles diziam que fazendo assim, fazendo assado, a gente vai chegar lá no resultado que a gente deseja, a gente vai ser mais eficiente, tá bom? Então, correta a questão. Mais uma questãozinha. A respeito das principais abordagens da administração, julgue o item a seguir. A abordagem clássica da administração elegia como foco de seus estudos a organização informal. E aí, foi isso que a gente viu? Não, né? Ao final nós vimos um resumo e nesse resumo que trazia as duas teorias, a gente viu que a abordagem clássica, tanto teoria científica como teoria clássica da administração, focam na administração formal. O que é a organização formal? É aquela que está estabelecida no organograma, é aquela que está estabelecida lá nos documentos da empresa, aparece lá no regimento interno da empresa, tá bom? Aquela organização que está de fato formalizada, né? Essa é a organização formal. E o foco da abordagem clássica recai apenas sobre a organização formal. Ela ignora, ela nem pensa se existe, né, organização informal, nem fala nisso. Isso também só vai surgir mais à frente, tá bom, gente? Então, está errada essa questão. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Compromisso, dedicação e foco aí com seus estudos, tá bom? E eu espero te encontrar nos cursos do CDF pra gente aprender mais administração juntos, tá bom? Sucesso aí nos seus projetos e até lá!